O barulho dos freios na chuva foi o último som que Júlia ouviu antes de tudo escurecer. 3 dias depois, ela acordou no hospital sem entender nada. Como tinha chegado ali? Quem tinha ligado para sua família? E a pergunta que mais a assombrava: quem foi a pessoa misteriosa que pagou R$42 mil das suas despesas hospitalares? Alguém que ela nem conhecia tinha salvado não só a sua vida, mas também seu futuro financeiro. Um completo desconhecido fez algo que nem sua própria família conseguiria fazer. Conte nos comentários de onde você está nos assistindo e se essa história já despertou sua curiosidade como despertou a minha, deixe seu like. Isso ajuda muito nosso canal a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. Porque o que a Júlia não sabia é que esse homem misterioso já conhecia ela muito antes do acidente e tinha seus próprios motivos para querer protegê-la. Uma história de amor que começou no momento mais inesperado e mudou a vida de 2 pessoas para sempre. Júlia Antunes sempre foi uma mulher simples. Aos 27 anos, acordava todos os dias às 6 da manhã no seu apartamento pequeno em Caxias. Preparava um café forte e seguia para a escola estadual, onde dava aulas de literatura há 5 anos. Não era uma vida glamourosa, mas era a vida dela. Entre corrigir provas e explicar Machado de Assis para adolescentes que preferiam o celular aos livros, Júlia encontrava pequenas alegrias. O sorriso tímido de um aluno que finalmente entendia uma poesia, o cafezinho com as colegas no intervalo, as conversas ao telefone com sua irmã Lívia, mas tinha uma ferida que ainda doía. Caio Mendonça, 3 anos de relacionamento que terminaram há 8 meses, mas que ainda assombravam seus pensamentos. Filho de empresários do ramo hospitalar, Caio tinha o dom de fazer Júlia se sentir pequena. Você não entende de negócios, amor, dizia ele sempre que ela opinava sobre qualquer coisa. Deixa que eu cuido disso para nós 2. No começo, ela achou que era cuidado. Depois percebeu que era controle. A mãe, Helena, sempre alertava: filha, homem que não te escuta, não te ama de verdade. Mas Júlia demorou para enxergar. Caio pagava os jantares caros, levava ela em festas da alta sociedade paulistana, apresentava ela como minha namorada professora, sempre enfatizando a profissão como se fosse algo exótico. Quando finalmente teve coragem de terminar, ele não aceitou. Você vai se arrepender, Júlia. Vai ver que não consegue viver sem mim. As palavras ecoavam em sua mente toda vez que olhava as contas no final do mês e via como era difícil viver apenas com o salário de professora. Lívia, 10 anos mais nova e com uma língua afiada, sempre dizia: irmã, esse homem te tratava como empregada, não como namorada. Ainda bem que você acordou a tempo. Mas acordar a tempo não tornava a vida mais fácil. Júlia morava sozinha, pagava aluguel, luz, água, mercado. Sobrava pouco para lazer. Seus fins de semana eram simples: Netflix, um livro, talvez um passeio no shopping com a mãe. Helena, enfermeira aposentada, sempre se preocupava. Você precisa sair mais, filha. Conhecer pessoas novas. Não pode se fechar por causa daquele menino mimado. Mas Júlia tinha medo. Medo de se envolver novamente com alguém que só quisesse controlá-la. Medo de repetir os mesmos erros. Preferia a solidão segura à companhia perigosa. Naquela terça-feira chuvosa de março, ela estava voltando de um curso de capacitação no centro de São Paulo. O trânsito estava terrível na Avenida Brasil, como sempre. O motorista do Uber, um senhor simpático chamado João, tentava puxar conversa. A senhora é professora, né? Minha filha também quer ser. Diz que é vocação. Júlia sorriu, olhando pela janela as luzes da cidade borradas pela chuva. É sim vocação. Mesmo ganhando pouco, vale a pena quando você vê que fez diferença na vida de alguém. Foram as últimas palavras que disse antes do acidente. O que ela não sabia é que 3 meses antes, em um congresso de educação patrocinado por empresas da área da saúde, um par de olhos atentos tinha reparado nela. Rafael Monteiro,
empresário de 32 anos, dono da rede de hospitais que mais crescia em São Paulo, estava no evento apenas cumprindo o protocolo social. Até vê-la apresentando um projeto sobre literatura nas escolas públicas. Havia algo na paixão com que ela falava, na forma como seus olhos brilhavam ao falar dos alunos, que o tocou de uma maneira que não conseguia explicar. Tentou se aproximar depois da apresentação, mas ela tinha saído rapidamente. Perguntou o nome dela para os organizadores. Júlia Antunes, professora, solteira. Rafael não era de perseguir mulheres. Aos 32 anos, já tinha tido relacionamentos suficientes para saber que a maioria das pessoas só via nele o dinheiro. Mas havia algo diferente naquela professora de olhos expressivos e sorriso sincero. Guardou o nome dela na memória, pensando que talvez o destino criasse uma oportunidade para que se encontrassem novamente. Nunca imaginou que essa oportunidade viria na forma de uma tragédia. Júlia acordou com a sensação de que sua cabeça pesava 100 quilos. As pálpebras custaram a abrir como se estivessem coladas. Quando finalmente conseguiu focar a visão, viu um teto branco, liso, com uma luz suave que não machucava os olhos. Onde estava? Tentou se mexer e sentiu uma dor aguda no braço esquerdo. Olhou para o lado e viu soro entrando em suas veias através de um tubinho transparente. O cheiro do hospital invadiu suas narinas, aquele cheiro de desinfetante misturado com algo que ela não conseguia identificar. Filha! Graças a Deus você acordou. A voz de Helena ecoou pelo quarto. Júlia virou o rosto, ainda tonta, e viu sua mãe correndo em sua direção. Os olhos vermelhos e inchados denunciavam que ela tinha chorado muito. Mãe, o que aconteceu? Onde eu estou? Helena segurou sua mão com cuidado, como se ela fosse se quebrar. Você sofreu um acidente, amor. Está no Hospital São Rafael há 3 dias. O médico disse que você teve traumatismo craniano leve e algumas fraturas, mas que vai ficar bem. As memórias voltaram aos poucos. A chuva, o Uber, João tentando desviar de alguma coisa, o barulho terrível dos freios. Depois, só escuridão. E o João, o motorista? Está bem, filha. Ele saiu com ferimentos leves. Foi você que levou a pior. Nesse momento, Lívia apareceu na porta do quarto carregando um copo de café e um salgadinho da lanchonete. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu a irmã acordada. Júlia, você nos deu o maior susto da nossa vida. Lívia correu para abraçá-la, mas Helena a segurou. Devagar, Lívia. Ela ainda está se recuperando. Um homem de jaleco branco entrou no quarto. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos pequenos e um sorriso gentil. Boa tarde, Júlia. Eu sou o Dr. André Vasconcelos. Estou cuidando do seu caso desde que você chegou aqui. Júlia tentou se sentar na cama, mas uma tontura a fez desistir. Doutor, eu preciso saber quanto vai custar tudo isso? O tratamento, os remédios, os exames... Dr. André trocou um olhar estranho com Helena. Havia algo ali que Júlia não conseguia decifrar. Bem, sobre isso, o médico hesitou. Suas despesas já foram quitadas. Como assim quitadas? Por quem? Por um benfeitor anônimo, alguém que soube do seu acidente e decidiu arcar com todos os custos do seu tratamento. Júlia sentiu como se o mundo tivesse parado. Isso não faz sentido. Eu não conheço ninguém que tenha dinheiro para pagar uma conta de hospital particular. Lívia se aproximou da cama, curiosa. Irmã, quando eles nos ligaram para avisar do acidente, a primeira coisa que perguntaram foi se tínhamos condições de pagar o tratamento. A mãe já estava desesperada pensando em como ia fazer. E, de repente, eles ligaram de novo dizendo que alguém tinha se responsabilizado por tudo. Mas quem? Vocês sabem quem foi? Dr. André ajeitou os óculos, claramente desconfortável. A única informação que tenho é que foi feito através de uma transferência bancária empresarial. O valor total foi de R$ 42 mil. Júlia sentiu o ar faltar.
R$ 42.000. Era quase 3 vezes seu salário anual como professora. Doutor, com todo respeito, isso não acontece na vida real. Ninguém paga uma conta dessa para um desconhecido. Tem que ter algum engano. Não há engano, Júlia. A transferência foi feita especificamente para cobrir suas despesas. Inclusive, deixaram claro que se houvesse algum custo adicional durante sua recuperação, seria coberto também. Helena balançou a cabeça, ainda incrédula. Em 40 anos trabalhando como enfermeira, nunca vi nada parecido. Lívia, sempre mais direta, cruzou os braços. Gente, isso não é normal. Pessoas ricas não saem por aí pagando conta de hospital para qualquer um. Esse homem tem que ter alguma ligação com a Júlia. Que homem? Como vocês sabem que é um homem? Dr. André respondeu. Porque ele ligou pessoalmente para autorizar o pagamento. Falou comigo, voz grave, educada, parecia jovem. Disse apenas que soube do acidente e queria ajudar. Quando perguntei o nome, ele disse que preferia manter o anonimato. E vocês deixaram, assim, sem mais nem menos? Júlia, quando alguém oferece para pagar R$ 42.000 à vista, não costumamos questionar muito as motivações. O médico sorriu discretamente. Além do mais, ele parecia conhecer detalhes sobre sua situação que só alguém próximo saberia. Que detalhes? Ele sabia que você era professora, que morava em Caxias, que sua mãe era enfermeira aposentada. Informações que não estavam na documentação do hospital. Um arrepio subiu pela espinha de Júlia. Alguém estava observando sua vida de longe, conhecia detalhes íntimos sobre ela e sua família. Era romântico ou assustador? Ela não conseguia decidir. Lívia estava com aquela expressão que Júlia conhecia bem. A expressão de quem estava tramando alguma coisa. Irmã, você não acha que pode ser o Caio tentando te impressionar? Ele tem dinheiro para isso. O nome de Caio fez Júlia sentir um aperto no estômago. Não, o Caio jamais faria isso. Ele sempre deixou claro que eu era um peso financeiro na vida dele. Além do mais, ele me ligaria cobrando gratidão pelo resto da vida. Dr. André consultou seu relógio. Bem, o importante agora é sua recuperação. Você vai ter alta em 2 dias, mas precisará de acompanhamento, fisioterapia para o braço, alguns exames de controle. Tudo já está autorizado pelo seu benfeitor. Quando o médico saiu, as 3 mulheres ficaram em silêncio. Helena arrumava obsessivamente as flores que tinham chegado de presente, sem cartão, obviamente. Lívia mexia no celular com aquela cara de quem estava investigando alguma coisa. E Júlia olhava para o teto, tentando entender o que estava acontecendo em sua vida. Mãe, você acha que isso é coisa boa ou ruim? Helena parou de mexer nas flores e olhou para a filha. Filha, em tempos difíceis, às vezes Deus manda anjos disfarçados. Pode ser que alguém genuinamente queira te ajudar. Ou pode ser alguém que quer alguma coisa em troca, Lívia murmurou, sem levantar os olhos do celular. Lívia. Que foi, mãe? Vocês vivem num conto de fadas? Homem rico não paga conta de pobre por caridade, principalmente homem rico que conhece detalhes da vida da pessoa. Júlia fechou os olhos cansada. A dor de cabeça estava voltando, mas desta vez não era só física. Era a dor da incerteza, do medo, da curiosidade que crescia dentro do peito como uma semente teimosa. Quem era esse homem? Por que tinha feito isso? E principalmente, o que ele queria em troca? No dia seguinte, Júlia estava se sentindo um pouco melhor. A dor de cabeça tinha diminuído e ela conseguia ficar sentada na cama sem sentir tontura. Helena tinha trazido pijamas mais bonitos de casa e Lívia apareceu com uma maquiagem básica para dar uma animada no visual da paciente. Era por volta das 2 da tarde quando ele apareceu. Júlia ouviu passos conhecidos no corredor. Aquele jeito de andar arrastado, como se o mundo devesse se curvar diante dele. Seu coração disparou, mas não de alegria, de pânico.
Caio Mendonça entrou no quarto carregando um buquê enorme de rosas vermelhas e um sorriso que ela conhecia bem demais. O sorriso de quem estava prestes a fazer um favor e esperava ser adorado por isso. Meu amor, vim assim que soube do acidente. Júlia sentiu náusea. Caio, o que você está fazendo aqui? Ele se aproximou da cama como se os últimos 8 meses não tivessem existido, como se ainda fossem namorados. Estava preocupado com você, óbvio. Não consegui dormir direito desde que a Lívia me contou. Júlia lançou um olhar fulminante para a irmã, que estava no canto do quarto fingindo mexer no celular. Lívia fez uma careta de desculpa, escorregou. Você não deveria estar aqui, Caio. Como não? Júlia, independente do que aconteceu entre nós, eu ainda me importo com você. Ele colocou as flores em cima da mesinha, ocupando todo o espaço como sempre fazia. Com sua presença, suas coisas, suas opiniões. Aliás, vim resolver essa situação constrangedora. Que situação? Caio puxou uma cadeira e se sentou bem perto da cama, invadindo o espaço pessoal dela como sempre fez. Esse negócio de alguém pagar suas contas. Não precisa mais disso, amor. Eu vim assumir todas as suas despesas médicas. Não, a resposta saiu tão rápida e firme que até ela mesma se surpreendeu. Caio piscou, confuso. Como não? Júlia, são mais de 40 mil reais. Você não tem esse dinheiro. Deixa que eu cuido disso. Ali estava ele novamente, o mesmo homem que durante 3 anos disse exatamente essas palavras. Deixa que eu cuido disso. E depois cobrava cada favor como se fosse um empréstimo com juros altos. As memórias vieram como uma avalanche. Todas as vezes que ele pagou algo para ela, e depois usou isso como argumento. Eu paguei aquele vestido para você ir no casamento da minha prima. O mínimo que espero é que você seja simpática com minha família. Paguei o conserto do seu carro. Agora você poderia fazer um esforço para cozinhar algo especial para mim. Cada gesto de generosidade dele vinha com uma conta emocional que ela nunca conseguia quitar. Caio, eu já disse não. As contas já foram pagas. Sim, por um estranho qualquer. Júlia, você não acha isso estranho, suspeito? Ninguém paga uma conta dessa por caridade. Lívia levantou os olhos do celular. Engraçado você falar isso, Caio, porque você também nunca pagou nada por caridade. Lívia! Júlia repreendeu a irmã, mas secretamente ficou satisfeita. Lívia sempre teve o dom de dizer na cara o que todo mundo pensava baixinho. Caio ignorou Lívia, como sempre fez. Para ele, a irmã mais nova de Júlia era apenas um incômodo adolescente, mesmo ela já tendo 21 anos. Amor, estou preocupado com você. Homens não fazem isso sem querer algo em troca. Pode ser alguém perigoso, um stalker, sei lá. E por que você se importa? Terminamos há 8 meses, Caio. Porque eu ainda amo você. As palavras caíram no quarto como pedras. Lívia bufou baixinho. Júlia sentiu aquela mistura confusa de raiva e pena que sempre sentia com ele. Caio. Não, deixa eu falar. Ele segurou a mão dela e Júlia teve que se controlar para não puxar. Eu sei que cometi erros, sei que às vezes fui controlador demais, mas era porque queria te proteger, entende? Você é muito inocente para o mundo lá fora. Ali estava novamente, o discurso pronto. Ela era inocente demais, ingênua demais, precisava dele para navegar pelo mundo cruel, como se ela fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Eu não preciso de proteção, Caio. Preciso de respeito. E eu te respeito. Sempre respeitei. Lívia soltou uma risada irônica. Claro, principalmente quando falava para ela não opinar sobre negócios, porque mulher não entende dessas coisas. Caio se virou para Lívia com aquela expressão que Júlia conhecia bem. A expressão de quem estava prestes a explodir, mas estava se segurando por estar em público. Lívia, conversa de adulto, por favor. Eu sou adulta, e diferente da minha irmã, nunca engoli suas grosserias calada.
A tensão no quarto estava crescendo. Júlia sentia a dor de cabeça voltando, mas desta vez sabia que não tinha nada a ver com o acidente. Caio, por favor, vá embora. Júlia, eu vim aqui fazer uma proposta séria. Deixa eu quitar suas dívidas médicas e começamos novamente. Devagar, no seu tempo. Sei que você ainda sente algo por mim. Sinto sim, Júlia respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Sinto alívio por ter terminado nossa relação. O rosto de Caio mudou. A máscara gentil caiu, e por um segundo Júlia viu o que sempre havia por baixo. Raiva, desprezo, a incapacidade de aceitar um não como resposta. Você vai se arrepender, Júlia. Vai ver que não consegue viver sem mim. E quando esse misterioso benfeitor mostrar o que realmente quer em troca do dinheiro dele, você vai vir correndo para mim. Não vou. Vamos ver. Ele se levantou, pegou as rosas que tinha trazido e as jogou no lixo. Quando você cair na real e perceber que ninguém mais vai cuidar de você como eu cuidava, me liga. Saiu batendo a porta. O silêncio que ficou no quarto era carregado. Lívia veio se sentar na cama ao lado da irmã. Você está bem? Júlia estava tremendo, mas não de medo, de raiva. Ele não mudou nada. Ainda acha que sou incapaz de viver sem ele. E você acha isso? Júlia olhou para a irmã, depois para as rosas no lixo, depois para a janela onde podia ver São Paulo pulsando lá fora. Não! Pela primeira vez na vida, tenho certeza que não preciso dele para nada. Mas uma dúvida martelava em sua cabeça. Quem era o homem que tinha pagado suas contas? Por que tinha feito isso? E, principalmente, Caio estava certo quando disse que todo mundo queria algo em troca. A diferença é que, desta vez, ela estava curiosa para descobrir. Era melhor enfrentar o desconhecido do que voltar para o conhecido que machucava. Depois que Caio saiu, Júlia não conseguiu tirar suas palavras da cabeça. Seria mesmo perigoso aceitar a ajuda de um desconhecido? Ela estava sendo ingênua, como ele sempre dizia? Lívia, que parecia ler pensamentos, quebrou o silêncio. Irmã, não vai dar ouvidos para aquele idiota, né? Não sei, Lívia. Talvez ele tenha razão dessa vez. É muito estranho alguém pagar 42 mil reais para uma pessoa que nem conhece. Ou talvez existam pessoas boas no mundo que a gente não está acostumada a encontrar. Helena, que tinha ficado quieta durante toda a discussão com Caio, finalmente falou. Filha, em todos os anos que estive com seu pai, uma coisa aprendi. Homem bom não precisa gritar que é bom. E homem ruim sempre arruma uma desculpa para ser ruim. O que a senhora quer dizer com isso, mãe? Quero dizer que o Caio passou 3 anos te fazendo sentir que você era um peso, que não conseguia se virar sozinha. Agora aparece um homem que te ajuda sem pedir nada em troca, e você fica com medo? Lívia bateu palmas. Falou tudo, mãe. Mas, mãe, vocês não acham suspeito que ele soubesse detalhes sobre minha vida? Nesse momento, Dr. André entrou no quarto para a visita da tarde. Júlia aproveitou para tirar suas dúvidas. Doutor, o senhor pode me contar mais detalhes sobre essa ligação? O que exatamente esse homem disse? Dr. André puxou uma cadeira. Bem, ele ligou na madrugada do dia que você deu entrada. Disse que soube do acidente e queria se responsabilizar pelo tratamento. Falou que conhecia você de vista e que admirava seu trabalho como professora. Conhecia de vista? De onde? Não especificou, mas disse uma coisa interessante. O médico fez uma pausa. Disse que você era uma pessoa que dedicava a vida a ensinar outros e que merecia ser cuidada quando precisasse. Júlia sentiu algo estranho no peito. Era quente, era confuso, era diferente de tudo que já tinha sentido. Doutor, o senhor tem certeza que não pode me dar o nome dele? Júlia, ele foi muito claro sobre manter o anonimato. Mas, Dr. André hesitou.
Posso dizer que a transferência veio de uma conta empresarial e pelo valor que foi transferido, sem pestanejar, é alguém com recursos significativos. Lívia, que estava quieta demais, de repente se animou. Doutor, o senhor pode pelo menos dizer o nome da empresa? Lívia! Júlia repreendeu. Que foi? Não custa perguntar. Doutor André sorriu. Vocês são irmãs mesmo, né? A curiosidade é igual. Ele olhou para Júlia. Normalmente eu não diria, mas considerando que você tem o direito de saber quem está arcando com seus custos médicos, foi da Rede Hospitalar Monteiro. O nome não disse nada para Júlia, mas viu Lívia arregalar os olhos. Rede Hospitalar Monteiro? Gente, essa é a rede de hospitais que mais cresce em São Paulo. Eles têm unidades na Zona Sul, no Centro, na Zona Oeste. Como você sabe disso? Helena perguntou. Mãe, eu faço faculdade de administração, lembra? A gente estuda casos de sucesso empresarial. O dono dessa rede é um cara jovem, herdou a empresa do pai, mas multiplicou o patrimônio por 10 nos últimos anos. Júlia sentiu o coração acelerar. E como esse empresário me conheceria? Dr. André se levantou. Bom, isso já são especulações que não posso ajudar. O que posso dizer é que amanhã você terá alta, e se houver qualquer complicação, está tudo autorizado para acompanhamento. Quando o médico saiu, Lívia já estava digitando furiosamente no celular. O que você está fazendo? Pesquisando, Rafael Monteiro, 32 anos, formado em administração pela FGV, assumiu a empresa do pai aos 25 anos. Lívia pausou lendo. Nossa irmã, olha a foto desse homem. Júlia pegou o celular das mãos da irmã. Na tela, a foto de um homem moreno, olhos escuros, sorriso discreto. Bonito, sem dúvida, mas havia algo nos olhos dele que transmitia seriedade, responsabilidade. Nunca vi esse homem na minha vida. Tem certeza? Pensa bem. Talvez em algum evento da escola, alguma palestra. Júlia examinou a foto novamente. Tinha algo familiar, mas não conseguia identificar o quê. Uma sombra de memória. Como quando você sente que conhece uma música, mas não lembra onde ouviu. Não lembro, Lívia. Irmã, olha isso aqui. Lívia mostrou outra página no celular. A Rede Monteiro patrocina vários projetos sociais. Educação, saúde, cultura. Eles apoiam especialmente programas de educação em escolas públicas. E daí? E daí que talvez ele tenha te visto em algum evento relacionado a isso. Você não participou de nenhum congresso, seminário, nada disso recentemente? Júlia pensou. Participei sim. Há uns 3 meses teve um congresso sobre educação no centro da cidade. Apresentei um projeto sobre literatura nas escolas públicas. Bingo! Lívia bateu as mãos. Aposto que foi lá que ele te viu. Helena, que estava acompanhando a conversa em silêncio, falou. Filhas, vocês estão indo longe demais. Pode ser coincidência. Mãe, com todo respeito, R$42 mil não é coincidência, Lívia retrucou. Esse homem te viu, se interessou, e quando soube do acidente, quis ajudar. Mas por que não se identificou? Por que todo esse mistério? Talvez porque homens ricos costumam ser assediados, ou talvez porque queria fazer o bem sem esperar reconhecimento. Júlia olhou novamente para a foto no celular. Rafael Monteiro. Havia mesmo algo naqueles olhos que a intrigava. Não era só a beleza, era uma expressão de inteligência, de bondade genuína. Lívia, você acha que eu deveria tentar falar com ele? Acho que você deveria descobrir a verdade, seja lá qual for. Helena suspirou. Filhas, só tenham cuidado, tanto para não criar expectativas demais, quanto para não descartar uma pessoa boa só por medo. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Sua cabeça estava cheia de perguntas. Por que Rafael Monteiro tinha feito isso? Será que realmente a tinha visto no congresso? E mais importante, o que ele esperava dela agora? Uma parte dela estava curiosa, até animada,
Fazia muito tempo que não se sentia especial, importante para alguém. Caio sempre a fazia sentir como um peso, um favor que ele fazia ao mundo ao namorá-la. Mas outra parte estava assustada. E se Caio estivesse certo? E se Rafael quisesse algo em troca que ela não podia dar? Olhou para o teto do hospital, ouvindo os sons da madrugada, enfermeiras passando pelo corredor, máquinas apitando baixinho, a cidade que nunca dormia lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, sua vida tinha se tornado interessante. Não sabia se isso era bom ou ruim, mas uma coisa era certa. Não era mais a mesma Júlia de uma semana atrás. E por mais assustador que isso fosse, também era emocionante. Na manhã seguinte, Júlia recebeu alta do hospital. Helena tinha trazido roupas confortáveis de casa e Dr. André passou todas as instruções para a recuperação. Fisioterapia 2 vezes por semana. Retorno em 15 dias. Repouso relativo. E lembre-se, qualquer complicação, qualquer dúvida, você volta aqui. Está tudo autorizado pelo seu benfeitor. Júlia ainda se sentia estranha com essa palavra. Benfeitor. Como se ela fosse uma causa social, um projeto de caridade. No Uber de volta para casa. Desta vez, ela preferiu sentar no banco da frente e conversar com o motorista para afastar os pensamentos ruins. Lívia não parava de mexer no celular. Irmã, descobri mais coisas sobre o Rafael Monteiro. Lívia, para com isso. Você está virando uma stalker. Não estou sendo stalker. Estou sendo investigativa. Olha só. Lívia mostrou a tela. Ele é solteiro, nunca foi casado, não tem filhos. E olha que interessante. A família dele é rival da família do Caio no ramo hospitalar. Júlia sentiu um frio na barriga. Como assim rival? A rede Monteiro compete diretamente com os hospitais da família Mendonça. Eles disputam o mesmo mercado, os mesmos clientes, as mesmas licitações públicas. Helena, que estava no banco da frente, se virou. Filha, isso muda tudo. Pode ser que esse homem tenha pago suas contas para atingir o Caio de alguma forma. Mãe, como ele ia saber que eu namorei o Caio? São Paulo é grande, mas o círculo de empresários ricos é pequeno, Lívia respondeu. Todo mundo conhece todo mundo. Júlia sentiu a esperança que estava crescendo no peito se transformar em desconfiança. Será que Rafael tinha pago suas contas para provocar Caio? Para usar ela como peça num jogo empresarial que ela nem entendia? Gente, vocês estão vendo o problema onde pode não ter. Talvez seja só coincidência. Júlia, R$42 mil não é coincidência, Lívia insistiu. E rivalidade empresarial também não. Chegaram em casa. O apartamento pequeno, mas aconchegante de Júlia em Caxias. 2 quartos, sala, cozinha americana, uma varanda minúscula onde ela tentava manter algumas plantas vivas. Era simples, mas era seu cantinho. Helena ajudou a filha a se instalar no sofá, fez um chá e ficou por ali arrumando coisas que não precisavam ser arrumadas. Jeito de mãe nervosa. Lívia continuou pesquisando no celular como se estivesse resolvendo um mistério internacional. Irmã, olha isso, achei uma matéria de jornal de 2 anos atrás. Guerra dos hospitais. Monteiro e Mendonça disputam mercado paulistano. Escuta só. Lívia começou a ler. As 2 famílias mantêm uma rivalidade histórica que começou nos anos 90, quando José Monteiro, pai de Rafael, ganhou uma licitação que era esperada pelos Mendonça. Desde então, as empresas competem agressivamente por fatias do mercado. Júlia suspirou. Então eu sou só um peão num jogo de xadrez? Não sabemos ainda. Pode ser que ele genuinamente queira te ajudar. Ou pode ser que queira te usar para irritar o Caio. Ou pode ser que vocês estejam vendo conspiração onde só existe bondade. Helena falou da cozinha. Nesse momento, o telefone de Júlia tocou. Era um número desconhecido. Alô? Júlia, aqui é o Dr. André. Tudo bem com você? Tudo, doutor.
Chegamos em casa agora. Ótimo. Olha, tenho uma informação que pode te interessar. Seu benfeitor ligou perguntando como você estava se sentindo. Bem, ele disse que gostaria de falar com você, se você estivesse disposta. O coração de Júlia disparou. Falar comigo? Como? Ele deixou um telefone. Diz que você pode ligar quando se sentir à vontade, sem pressão alguma. Quer anotar? Júlia olhou para Lívia e Helena, que estavam obviamente ouvindo tudo. Fez sinal para pegarem papel e caneta. Pode falar, doutor. Doutor André ditou o número. Júlia, só uma coisa. Ele pareceu genuinamente preocupado com sua recuperação. Não me pareceu ter segundas intenções. Obrigada, doutor. Quando desligou, as 3 mulheres ficaram olhando para o papel com o número como se fosse um objeto mágico. E agora? Júlia perguntou. Agora você liga e descobre o que ele quer, Lívia respondeu na lata. Não sei se estou pronta para isso. Filha, Helena se sentou ao lado dela no sofá. Você passou 3 anos da sua vida com medo de contrariar o Caio. Não vai passar o resto da vida com medo de conhecer pessoas novas. Era verdade. Durante todo o relacionamento com Caio, ela tinha se acostumado a não tomar iniciativas, a não fazer perguntas, a aceitar as coisas como ele decidia que deveriam ser. Mas e se vocês estiverem certas? E se ele só quer me usar contra o Caio? Então você descobre e manda ele para o inferno, Lívia disse. Mas e se estiver errado? E se ele for genuinamente uma pessoa boa que quer te conhecer melhor? Júlia olhou para o número novamente. 7 dígitos que poderiam mudar sua vida ou complicá-la ainda mais. O que vocês acham que eu deveria fazer? Comentem aí embaixo, e se estão curiosos para saber o que vai acontecer, deixem um like para ajudar nosso canal a continuar trazendo essas histórias. Sabe de uma coisa? Júlia pegou o celular. Vou ligar, mas não agora. Primeiro quero pesquisar mais sobre ele, entender quem é essa pessoa. Se ele conseguiu esperar 3 dias para falar comigo, pode esperar mais um pouco. Essa é a minha irmã. Lívia sorriu. Mas uma pergunta martelava na cabeça de Júlia. Por que um empresário rico e poderoso se interessaria por uma professora simples de Caxias? E por que toda essa generosidade vinha justamente quando ela estava mais vulnerável? Talvez Caio estivesse certo. Talvez ela fosse ingênua demais para entender os jogos que pessoas ricas jogavam. Ou talvez, pela primeira vez na vida, alguém a visse como ela realmente era. Não como um peso, não como um favor, mas como uma pessoa que merecia ser cuidada. Só havia uma forma de descobrir. Júlia passou o resto do dia navegando na internet, tentando descobrir mais sobre Rafael Monteiro. A cada foto, a cada matéria que lia, mais intrigada ficava. Ele não parecia o típico empresário arrogante que ela imaginava. Nas entrevistas, falava com simplicidade sobre responsabilidade social, sobre a importância de retribuir a comunidade. Tinha projetos em escolas públicas, programas de bolsas para estudantes carentes, campanhas de saúde preventiva em bairros periféricos. Isso não combina com alguém que faria jogos sujos, ela murmurou sozinha, deitada no sofá com o notebook no colo. Lívia tinha ido embora no final da tarde, não sem antes fazer Júlia prometer que ligaria para Rafael no dia seguinte. Helena ficou para jantar e dormir no quarto de hóspedes, só para ter certeza de que você está bem. Na verdade, Júlia suspeitava que a mãe estava tão curiosa quanto ela sobre toda essa história. Era quase 10 da noite quando algo clicou em sua memória. Ela estava olhando uma foto de Rafael em um evento corporativo quando uma lembrança vaga começou a se formar. O congresso, 3 meses atrás. Fechou os olhos e tentou se concentrar. Ela tinha apresentado o projeto sobre literatura nas escolas públicas. Estava nervosa porque era um evento grande, com empresários e educadores importantes.
Vestiu sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples que tinha comprado em promoção especificamente para a ocasião. A apresentação correu bem. Falou sobre como a literatura podia transformar a vida dos alunos, como histórias podiam abrir mundos para crianças que tinham poucas oportunidades. Sentiu que conseguiu transmitir sua paixão pelo que fazia. Depois da apresentação, desceu do palco e foi direto para o banheiro. Estava suando de nervoso e queria se refrescar um pouco antes de voltar para o evento. Foi no corredor, voltando do banheiro, que aconteceu. Ela estava distraída, olhando para o celular, quando esbarrou em alguém perto da mesa de café. "Desculpa", disse automaticamente, levantando os olhos, e então viu um homem alto, moreno, com olhos escuros que a olhavam com... O que era aquela expressão? Admiração? Interesse? "Não precisa se desculpar", ele disse com voz grave e gentil. "Foi culpa minha. Estava distraído." Houve um momento de silêncio estranho, como se ambos quisessem dizer alguma coisa, mas não soubessem o quê. "Sua apresentação foi excelente", ele continuou. "É inspirador ver alguém que ama tanto o que faz." Júlia se lembrava de ter ficado sem palavras. Não estava acostumada com elogios, especialmente vindos de homens elegantes que claramente não eram do meio educacional. "Obrigada", conseguiu responder. "Você é..." Mas nesse momento alguém o chamou de longe. "Rafael, precisamos conversar sobre a proposta." Ele olhou na direção da voz, depois de volta para ela. "Tenho que ir, mas... foi um prazer conhecê-la." "Júlia", ela disse rapidamente. "Meu nome é Júlia." "Júlia", ele repetiu como se estivesse guardando o nome na memória. "Um prazer, Júlia." E saiu, deixando ela parada no corredor com uma sensação estranha no peito. Na época, ela achou que tinha sido apenas um encontro casual. Homem bonito, bem vestido, provavelmente casado. Provavelmente esqueceria dela em 5 minutos. Mas agora, olhando a foto dele na tela do notebook, Júlia teve certeza. Era ele, Rafael Monteiro. Ele não a tinha encontrado por acaso. Não tinha sabido do acidente por acaso. Ele se lembrava dela, assim como ela, aos poucos, estava se lembrando dele. E isso mudava tudo. Obrigada por continuarem acompanhando essa história até aqui. Vocês não imaginam o que ainda está por vir. Júlia pegou o celular e olhou para o número que Dr. André tinha passado. De repente, não parecia mais um número ameaçador. Parecia uma ponte para respostas que ela precisava. Não, que ela merecia. Caio sempre disse que ela não merecia coisas boas, que precisava se contentar com o que tinha. Mas Rafael a tinha visto no palco, falando sobre sua paixão, e tinha gostado do que viu. O suficiente para se lembrar dela 3 meses depois. O suficiente para querer ajudá-la quando ela mais precisou. Pela primeira vez desde o acidente, Júlia sorriu de verdade. Amanhã ligaria para ele, não com medo, não com desconfiança, mas com curiosidade, com vontade de descobrir o que acontecia quando 2 pessoas se encontravam de verdade, sem jogos, sem manipulação, sem medo. Dormiria bem naquela noite, porque finalmente tinha algo pelo qual valia a pena ficar acordada no dia seguinte. Júlia acordou no dia seguinte com uma mistura de ansiedade e expectativa que não sentia há muito tempo. Era como véspera de Natal quando criança, aquela sensação de que algo especial estava prestes a acontecer. Helena preparou um café da manhã reforçado e ficou rondando a filha como uma galinha com pintinho. "Mãe, para de ficar nervosa. Está me deixando nervosa também." "Não estou nervosa. Estou expectante." É a mesma coisa. Júlia tomou banho, vestiu uma roupa simples, mas que a deixava bem. Uma blusa branca e uma calça jeans. Passou um batom discreto. Não que fosse encontrar Rafael pessoalmente, mas queria se sentir bonita quando falasse com ele. Às 10 da manhã, não aguentou mais. "Mãe, vou ligar." "Agora? Não é muito cedo? Para um empresário?"
Acho que não. Júlia pegou o celular, respirou fundo e discou o número. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Helena conseguia ouvir. Tocou uma vez, 2 vezes, 3. Alô? A voz era exatamente como ela lembrava, grave, gentil, com um tom de quem estava genuinamente interessado em saber quem estava ligando. Oi, aqui é a Júlia, Júlia Antunes. Houve uma pausa e ela pôde jurar que ouviu um sorriso do outro lado da linha. Júlia, que bom que você ligou. Como está se sentindo? Bem melhor, obrigada. Dr. André disse que o senhor gostaria de falar comigo. Gostaria sim. Mas primeiro, pode parar de me chamar de senhor? Me chamo Rafael, lembra? Ela lembrava. E lembrava também da forma como ele tinha dito o nome dela naquele corredor 3 meses atrás. Rafael, eu preciso te agradecer pelo que você fez. Não sei como vou conseguir retribuir. Não precisa retribuir nada, Júlia. Não foi um empréstimo, foi um presente. Mas por quê? Eu não entendo por que você faria isso por alguém que mal conhece. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, havia algo diferente na voz, mais suave, mais íntimo. Na verdade, eu gostaria de te conhecer melhor. Se você quiser, claro. Sei que deve estar confusa com tudo isso. Estou confusa, sim, mas também curiosa. Que bom. Curiosidade é sempre um bom começo. Helena estava, obviamente, tentando escutar a conversa, fingindo arrumar a cozinha, mas prestando atenção em cada palavra. Rafael, você pode me explicar uma coisa? Como você soube do meu acidente? Bem, isso é um pouco constrangedor. Ele riu baixinho, um som que fez algo estranho acontecer no estômago de Júlia. Você se lembra do Congresso de Educação há 3 meses? Lembro. Nós conversamos rapidamente no corredor. Você tinha acabado de fazer uma apresentação linda sobre literatura nas escolas. Você se lembra disso? Lembro de cada palavra. Lembro de como seus olhos brilhavam quando você falava dos seus alunos. Lembro do vestido azul que você usava. Júlia sentiu o rosto esquentar. Ele tinha reparado no vestido. Eu queria ter conversado mais com você naquele dia, mas me chamaram para uma reunião. Fiquei pensando em você depois disso. Pensando em mim? Sim, no seu entusiasmo, na sua paixão pelo que faz. É raro encontrar pessoas assim. Júlia não sabia o que dizer. Estava acostumada com Caio, que sempre diminuía suas conquistas, que nunca reparava nos detalhes, que tratava seu trabalho como um hobby sem importância. Rafael, como você soube do acidente? Tenho um amigo que trabalha no hospital, Dr. André. Ele mencionou o caso de uma professora que tinha dado entrada após um acidente grave e quando disse o nome, você se lembrou de mim. Impossível esquecer. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era cheio de possibilidades. Júlia, eu sei que deve parecer estranho, um desconhecido pagando suas contas médicas. Mas eu não queria que você passasse por dificuldades financeiras além do trauma do acidente. E você não espera nada em troca? Espero sim. O coração de Júlia disparou. Lá vinha a pegadinha. Espero que você se recupere completamente e espero que me dê uma chance de te conhecer melhor, mas só se você quiser. Júlia riu, aliviada. Só isso? Só isso. Nada de obrigações, nada de pressão. Se você decidir que não quer me ver, eu respeito. O dinheiro não foi um investimento esperando retorno. Foi um presente de alguém que se importa. Se importa? Mas você mal me conhece. Às vezes 5 minutos de conversa genuína dizem mais sobre uma pessoa do que anos de convivência superficial. Júlia pensou em Caio, com quem ficou 3 anos e que nunca a entendeu de verdade. Rafael, tem uma coisa que preciso te contar. Eu namorei alguém da área hospitalar, Caio Mendonça. Outro silêncio, mais longo desta vez. Eu sei quem é Caio.
Rafael disse finalmente. Nossas famílias competem no mesmo mercado há anos. E isso não te incomoda? O fato de eu ter namorado ele? Me incomoda que alguém não tenha sabido te valorizar. Mas o passado é passado, Júlia. O que importa é o presente. Helena tinha parado completamente de fingir que estava fazendo outra coisa e estava olhando diretamente para a filha, com uma expressão que Júlia não conseguia decifrar. Rafael, eu gostaria de te ver, para conversarmos pessoalmente. Tem certeza? Tenho, mas tem que ser num lugar público. Não que eu desconfie de você, mas é sempre bom ser cuidadosa. Concordo completamente. Que tal um café? Conheço um lugar tranquilo nos Jardins, se você não se importar de sair do seu bairro. Não me importo. Ótimo. Que tal amanhã à tarde, por volta das 3? Perfeito. Rafael passou o endereço da cafeteria e se despediu com um "Até amanhã, Júlia", que ficou ecoando na cabeça dela muito depois de ela desligar o telefone. E então? Helena perguntou. Então, acho que vou descobrir se ainda existem homens gentis neste mundo. E se não existirem? Júlia sorriu. Então, pelo menos vou ter tomado um café gostoso numa cafeteria chique. Mas, no fundo, ela tinha a sensação de que Rafael Monteiro era diferente de qualquer homem que já tinha conhecido. E isso a assustava e animava ao mesmo tempo. Júlia passou a noite inteira pensando no encontro. Mudou de roupa 3 vezes antes de sair de casa. Primeiro, um vestido que achou formal demais, depois, uma blusa muito decotada, até finalmente decidir por uma combinação simples: calça jeans escura, blusa branca de manga longa e uma echarpe colorida que Lívia tinha dado de presente no aniversário. Você está linda, filha, Helena disse, ajudando a arrumar a echarpe. Mas lembra, seja você mesma. Se ele não gostar da Júlia verdadeira, não vale a pena. A cafeteria ficava num cantinho charmoso dos Jardins, com mesinhas na calçada e um ambiente aconchegante. Júlia chegou 5 minutos atrasada, propositalmente para não parecer ansiosa demais, e o viu sentado numa mesa de canto. Rafael estava ainda mais bonito pessoalmente do que nas fotos. Vestia uma camisa azul clara, sem gravata, manga arregaçada. Quando a viu chegando, se levantou imediatamente. Júlia, você conseguiu encontrar? Consegui sim, desculpa o atraso. Imagina, eu que cheguei cedo demais. Nervosismo, ele admitiu com um sorriso tímido que a surpreendeu. Não esperava que um empresário bem-sucedido ficasse nervoso para encontrar uma professora de escola pública. Ele puxou a cadeira para ela sentar, um gesto que Caio nunca fez em 3 anos de relacionamento. O que você gostaria de tomar? Um cappuccino está bom. Rafael chamou a garçonete e fez o pedido. Cappuccino para ela, café expresso para ele. Como você está se sentindo das sequelas do acidente? Bem melhor. Ainda tenho umas dores de cabeça de vez em quando, mas o médico disse que é normal. E a fisioterapia? Começo na semana que vem. Júlia hesitou. Rafael, sobre os custos? Júlia, por favor, já conversamos sobre isso ontem. Mas eu preciso entender por quê, mesmo que você tenha se lembrado de mim do congresso, por que faria uma coisa dessas? Rafael mexeu no açúcar do café. Pensativo. Posso ser honesto com você? Por favor. Quando te vi naquele congresso, falando sobre literatura, sobre como você queria mudar a vida dos seus alunos, havia uma luz nos seus olhos que me impressionou. Você não estava ali por obrigação ou por dinheiro, estava porque acreditava no que fazia. Júlia sentiu o rosto esquentar. Tentei te procurar depois da apresentação. Mas quando voltei, você já tinha ido embora. Fiquei com aquela sensação de oportunidade perdida. E então, quando André me contou sobre o acidente de uma professora de literatura chamada Júlia Antunes, soube imediatamente que era você. E decidiu pagar minhas contas médicas.
Decidi que não ia deixar você passar por dificuldades financeiras além do trauma físico. Simples assim. Não é simples. São R$ 42.000, Rafael. Para mim é uma fortuna. Para mim é um investimento no futuro. Que tipo de investimento? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Investimento na possibilidade de conhecer uma pessoa especial, de talvez construir algo juntos. O coração de Júlia disparou. Construir o quê? Não sei ainda. Uma amizade, uma parceria, talvez algo mais, se você quiser. Júlia tomou um gole do cappuccino para ganhar tempo. Era tudo muito intenso, muito rápido. Rafael, eu preciso te contar sobre o Caio. Você não precisa me contar nada que não queira. Mas eu quero, porque se vamos nos conhecer melhor, você precisa entender por que estou tão confusa. E então Júlia contou sobre os 3 anos de relacionamento, sobre o controle, sobre como Caio a fazia sentir pequena, incapaz, dependente, sobre como demorou para perceber que aquilo não era amor, era posse. Rafael escutou em silêncio, sem interromper, sem julgar. Ele apareceu no hospital, Júlia continuou. Quis pagar minhas contas para me reconquistar. Ficou furioso quando soube que alguém já tinha feito isso. E o que você disse para ele? Que não queria mais nada com ele, mas Rafael... Ela hesitou. Ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Disse que homens não fazem favores por caridade, que sempre querem algo em troca. Rafael ficou quieto por um momento, mexendo no café. E você acredita nisso? Não sei. Quero acreditar que existem pessoas boas no mundo, mas depois de 3 anos com o Caio, fica difícil confiar. Entendo e respeito isso. Rafael se inclinou para a frente. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceitou me encontrar hoje? Júlia pensou. Porque quando conversamos ontem, pela primeira vez em muito tempo, me senti vista, não julgada, não diminuída, só vista. É exatamente isso que senti quando te vi naquele congresso. Como se finalmente tivesse encontrado alguém real, num mundo cheio de pessoas, fingindo ser o que não são. Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Havia uma conexão ali que Júlia nunca tinha experimentado. Não era apenas atração física, embora Rafael fosse lindo. Era algo mais profundo, uma sensação de reconhecimento mútuo. Rafael, tem mais uma coisa que me preocupa. Fala. A rivalidade entre sua família e a família do Caio. Como sei que não estou sendo usada nessa guerra empresarial? A expressão de Rafael ficou séria. Essa é uma pergunta justa. A verdade é que nossas famílias competem no mercado há anos. Mas Júlia... Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Meu interesse por você não tem nada a ver com Caio ou com negócios. Tem a ver com você. Como posso ter certeza? Não pode. Pelo menos não agora. Só o tempo vai mostrar. Mas posso te prometer uma coisa. Vou ser sempre honesto com você, mesmo que a verdade seja desconfortável. Júlia olhou para a mão dele sobre a sua. Era quente, firme, reconfortante. Muito diferente da mão de Caio, que sempre a segurava como se estivesse fazendo um favor. Rafael, eu gostaria de continuar te vendo, mas devagar. Preciso de tempo para confiar novamente. Todo o tempo que você precisar. E quero pagar de volta o dinheiro das contas médicas. Aos poucos, mas quero pagar. Rafael sorriu. Se isso for importante para você, tudo bem, mas não é necessário. É importante para mim. Preciso me sentir independente. Então, combinado, mas com uma condição. Qual? Que você me deixe levar você para jantar na semana que vem. Nada muito fancy, um lugar simples que eu conheço. Júlia sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade há meses. Combinado. Quando se despediram na porta da cafeteria, Rafael não tentou beijá-la, nem forçou nenhuma intimidade.
Apenas segurou a mão dela por alguns segundos. Obrigado por me dar uma chance, Júlia. Obrigada por me enxergar. No Uber, voltando para casa, Júlia se sentia diferente, leve, esperançosa, como se finalmente estivesse saindo de uma longa hibernação emocional. Mas uma sombra permanecia em sua mente. Caio não aceitaria essa situação facilmente, e homens como ele, quando feridos no orgulho, podiam ser perigosos. A semana passou voando. Júlia voltou ao trabalho com disposição renovada. Os alunos perceberam que a professora estava diferente, mais sorridente, mais paciente, mais presente. Ela e Rafael trocavam mensagens diariamente, conversas leves sobre o dia a dia, sobre livros, sobre a vida. Ele cumpriu a promessa de não pressionar. Respeitava o espaço dela, mas estava sempre presente quando ela precisava. Na sexta-feira, Júlia estava arrumando suas coisas para ir embora da escola quando Lívia apareceu na porta da sala. Irmã, preciso falar com você. É urgente. O que aconteceu? Você está pálida. Lívia fechou a porta da sala e se aproximou. O Caio me procurou hoje. Júlia sentiu o sangue gelar. Como assim te procurou? Apareceu na minha faculdade, no meio do pátio, na frente de todo mundo. Disse que precisava falar comigo sobre você. E o que ele queria? Estava obcecado com esse tal de Rafael. Queria saber se você estava namorando ele, se vocês já tinham saído juntos, se você tinha contado alguma coisa sobre os negócios da família dele. Júlia se sentou pesadamente na cadeira. Que negócios? Eu nem sei direito o que o Rafael faz, além de ter hospitais. Irmã, o Caio estava diferente. Não era aquela arrogância de sempre. Estava nervoso, quase desesperado. Disse que o Rafael estava tentando destruir a família dele usando você. Isso é loucura. Eu sei, mas ele parecia acreditar piamente. Disse que homens como Rafael não se interessam por professoras de escola pública sem ter segundas intenções. Júlia sentiu a raiva crescendo no peito. Mesmo depois de terminado, Caio ainda conseguia plantar sementes de dúvida na cabeça dela. E o que você respondeu? Mandei ele tomar vergonha na cara e sair da minha frente. Mas Júlia... Lívia hesitou. Ele disse uma coisa que me preocupou. O quê? Disse que tem provas de que o Rafael está usando você para conseguir informações sobre contratos hospitalares que a família dele está disputando. Disse que vai expor tudo publicamente se você continuar se vendo com ele. Júlia levou as mãos ao rosto. Que provas? Provas de quê? Eu nem sei que contratos são esses. Eu sei que não sabe. Mas o Caio, ele é capaz de inventar provas se for preciso. Nesse momento, o celular de Júlia tocou. Era Rafael. Oi, Rafael. Júlia, onde você está? Precisamos conversar urgentemente. Havia algo na voz dele que a assustou. Tensão, preocupação. Estou na escola ainda. Por quê? O que aconteceu? Caio Mendonça marcou uma entrevista coletiva para segunda-feira. Vai fazer acusações públicas contra mim e... Bem, você está envolvida. Júlia sentiu o mundo girar. Como assim envolvida? Ele está espalhando que você é uma espiã, que está se aproximando de mim para conseguir informações privilegiadas sobre meus negócios. É absurdo, mas pode causar muito dano à sua reputação. Minha reputação? Rafael, eu sou professora de escola pública. Que informações privilegiadas eu teria? Nenhuma, obviamente. Mas Caio está desesperado. Minha empresa ganhou 3 licitações importantes este mês que eram esperadas pela família dele. Eles estão perdendo o mercado rapidamente. Lívia estava ouvindo tudo com cara de... Eu avisei. Rafael, o que vamos fazer? Primeiro vamos nos encontrar. Preciso te explicar algumas coisas que não contei antes. Sobre os negócios, sobre a rivalidade com os Mendonça. Você precisa estar preparada para o que pode vir pela frente. Você não me contou tudo? Rafael suspirou do outro lado da linha.
Contei sobre meus sentimentos por você, que são verdadeiros. Mas não contei sobre como essa situação pode ter consequências que não previ. O que vocês acham que está acontecendo? Será que o Rafael escondeu algo importante da Júlia? Deixem sua opinião nos comentários e não esqueçam de curtir para ajudar nosso canal a continuar trazendo essas histórias. Rafael, estou com medo. Eu sei, e me desculpe por isso. Nunca quis te envolver numa guerra que não é sua. Mas agora estou envolvida. Agora você está, e vou fazer tudo para protegê-la. Quando desligou, Júlia olhou para Lívia com expressão de pânico. Irmã, acho que você se meteu numa confusão muito maior do que imaginava. Acho que sim. Mas sabe de uma coisa, Lívia? Estou cansada de ser vítima das circunstâncias. O Caio me controlou durante 3 anos. Agora quer me usar como peça num jogo empresarial. E eu não vou deixar. O que você vai fazer? Vou descobrir a verdade. Toda ela. E depois vou decidir se o Rafael vale a pena todo esse problema. Júlia pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Onde você vai? Encontrar com o Rafael. Se ele quer que eu esteja preparada para o que pode vir pela frente, então ele vai ter que me contar absolutamente tudo. Sem meias palavras, sem proteção, sem tentar me poupar de informações desconfortáveis. Quer que eu vá com você? Não. Isso é algo que preciso enfrentar sozinha. No carro, a caminho do encontro com Rafael, Júlia pensou em como sua vida tinha mudado em 2 semanas. Antes do acidente, sua maior preocupação era conseguir que os alunos prestassem atenção nas aulas de literatura. Agora estava no meio de uma guerra empresarial, sendo usada como peça por um ex-namorado vingativo e se apaixonando por um homem que talvez não fosse quem ela pensava que era. Mas uma coisa tinha mudado nela. Não ia mais aceitar ser manipulada por ninguém. Nem por Caio, nem por Rafael, nem por quem quer que fosse. Ia descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. E depois ia tomar suas próprias decisões, baseadas em fatos, não em medo ou insegurança. Pela primeira vez na vida, Júlia se sentia no controle da própria história. Rafael sugeriu que se encontrassem no escritório dele, já que era uma conversa que exigia privacidade. O prédio era imponente, todo de vidro, no coração da região financeira de São Paulo. Júlia nunca tinha estado em um lugar tão elegante. A secretária a recebeu com gentileza e a levou diretamente para a sala de Rafael. Ele estava de pé, olhando pela janela claramente tenso. Júlia, obrigado por vir. Rafael, preciso que você seja completamente honesto comigo, sem omitir nada. Ele gesticulou para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro, mas ela preferiu ficar de pé. Queria estar no mesmo nível que ele para essa conversa. Você tem razão. Merece saber tudo. Rafael respirou fundo. A rivalidade entre minha família e os Mendonça é mais intensa do que te contei. Não é só competição comercial normal. É uma guerra declarada. Que tipo de guerra? Meu pai e o pai do Caio eram sócios há muito tempo. Tinham 2 hospitais juntos. Mas houve uma briga feia por causa de um contrato fraudulento que o pai do Caio quis fazer. Meu pai se recusou a participar e ameaçou expor o esquema. Júlia sentiu um frio na barriga. Os Mendonça conseguiram expulsar meu pai da sociedade antes que ele pudesse denunciar. Ficaram com os 2 hospitais e ainda espalharam boatos de que meu pai era desonesto. Ele morreu 5 anos depois, amargurado e com a reputação destruída. E você assumiu os negócios querendo vingança. Assumiu querendo justiça, reconstruiu o império da família, criei uma rede de hospitais maior e mais ética que a deles. E sim, faço questão de ganhar todas as licitações que eles disputam. Júlia começou a entender a dimensão do problema em que estava envolvida. Rafael, quando você me viu no congresso, quando decidiu me ajudar, isso teve alguma coisa a ver com o fato de eu namorar o Caio? Rafael hesitou. Foi apenas um segundo, mas Júlia percebeu. A princípio, não.
Te juro que meu interesse por você foi genuíno desde aquela conversa no corredor. Mas... Ele passou a mão pelo cabelo. Quando André me contou seu nome e mencionou que você tinha namorado Caio Mendonça, admito que isso me deixou ainda mais determinado a te ajudar. Por quê? Porque qualquer pessoa que conseguisse se livrar dos Mendonça merecia ser protegida. Obrigada por continuarem comigo até aqui. Sei que estão ansiosos para saber como essa história vai terminar. Júlia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então o Caio estava certo. Você está me usando. Não. Rafael se aproximou, mas ela deu um passo para trás. Júlia, meu interesse por você é real. Meus sentimentos são reais. A atração que sinto, a admiração pela pessoa que você é, nada disso tem a ver com Caio ou com negócios. Mas você não pode negar que minha conexão com ele influenciou sua decisão de me ajudar. Rafael baixou a cabeça. Não posso negar, mas escuta. Ele levantou os olhos para ela. Se eu quisesse te usar contra Caio, não aceitaria que você pagasse de volta o dinheiro das contas médicas. Não incentivaria você a ir devagar, a não se sentir pressionada. Eu estaria te manipulando, não respeitando seus limites. Júlia quis acreditar. Quis muito acreditar. Rafael, que provas o Caio pode ter contra você? Contra mim? Não sei. Provavelmente inventadas. Mas Júlia... Ele hesitou novamente. Fala logo. Existe uma licitação em aberto para gerir os hospitais públicos da Zona Leste. É o maior contrato da história do setor de saúde em São Paulo. Quem ganhar vai dominar o mercado pelos próximos 20 anos. E os Mendonça estão desesperados para ganhar. Se perderem, a empresa deles pode falir. O que isso tem a ver comigo? Caio pode tentar usar nossa aproximação para alegar que houve vazamento de informações. Pode dizer que você teve acesso a dados confidenciais através de mim. Mas eu não tive acesso a nada. Eu sei, mas se ele conseguir criar dúvidas sobre a lisura do processo, pode conseguir anular a licitação. Júlia se sentou pesadamente na poltrona. Era muito mais complicado do que tinha imaginado. Rafael, você acha que o Caio é capaz de inventar provas contra mim? Acho que Caio é capaz de qualquer coisa quando se sente encurralado. E neste momento, ele está. Por que você não me contou isso antes? Porque torcia para que não fosse necessário. Torcia para que Caio aceitasse que vocês terminaram e seguissem em frente. Mas ele não aceitou. E agora? Rafael se ajoelhou na frente da poltrona onde ela estava sentada, pegando as mãos dela. Agora você precisa decidir se ainda quer estar comigo sabendo de todos os riscos. Se quiser parar por aqui, eu entendo. Posso fazer o anúncio público deixando claro que não temos nenhum envolvimento, que você não teve acesso a informação alguma. E se eu decidir ficar? Se decidir ficar, vamos enfrentar essa tempestade juntos. Mas não vai ser fácil. Caio vai tentar destruir sua reputação, pode te processar, pode tornar sua vida um inferno. Júlia olhou para as mãos dele segurando as suas. Eram mãos fortes, calejadas apesar da riqueza. Mãos de alguém que trabalhava duro. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. Se eu não tivesse nenhuma conexão com Caio, se fosse apenas uma professora qualquer que você conheceu num congresso, você ainda teria pago minhas contas médicas? Rafael não hesitou dessa vez. Sim, porque me apaixonei por você naqueles 5 minutos de conversa. Porque vi em você uma luz que quero ter na minha vida. Porque senti que você podia me fazer ser uma pessoa melhor. E eu posso confiar nisso? Pode, mas sei que é difícil confiar depois do que passou com Caio. Só posso te pedir que me dê uma chance de provar. Júlia ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Era muita informação, muita pressão, muita responsabilidade. Mas uma coisa estava clara, não ia mais tomar decisões baseadas no medo. Rafael, se vamos enfrentar isso juntos,
Preciso de uma promessa. Qual? Nada mais de meias verdades. Nada mais de me proteger com omissões. Se vamos ser um time, preciso saber de tudo. Prometo. E outra coisa, isso não pode ser sobre vingança. Se vamos construir algo juntos, tem que ser sobre nós, sobre o futuro, não sobre o passado. Rafael sorriu pela primeira vez desde que ela chegou. Júlia Antunes, você é incrível. Sabia disso? Estou aprendendo a ser. Quando saíram do escritório, Júlia sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Não era mais a professora insegura que aceitava migalhas de afeto. Era uma mulher que tinha escolhido lutar pelo que acreditava. E acreditava em Rafael, acreditava no que estavam construindo juntos. Caio que viesse com tudo, ela estava pronta. A entrevista coletiva de Caio foi marcada para segunda-feira de manhã no hotel mais luxuoso de São Paulo. Rafael conseguiu descobrir, através de contatos na imprensa, que Caio pretendia fazer acusações graves, alegando espionagem industrial e corrupção. Ele vai tentar te destruir publicamente, Rafael alertou Júlia no domingo à noite. Tem certeza de que quer enfrentar isso? Tenho, mas não vamos só nos defender, vamos atacar. Rafael a olhou surpreso. Como assim? Você disse que o pai dele estava envolvido em contratos fraudulentos, certo? Que foi por isso que seu pai saiu da sociedade? Sim, mas isso foi há 15 anos. Mas você deve ter provas, documentos, alguma coisa. Rafael ficou pensativo. Tenho alguns documentos que meu pai guardou, mas nunca usei porque queria vencer pela competência, não pela exposição dos erros dos outros. Exato. Júlia segurou a mão dele. Rafael, às vezes, para plantar algo novo, você precisa limpar o terreno das ervas daninhas. Na manhã de segunda-feira, eles chegaram ao hotel 1 hora antes da coletiva. Rafael tinha trazido uma pasta com documentos que poderiam ser devastadores para a família Mendonça. A sala estava lotada de jornalistas, empresários do setor de saúde e curiosos atraídos pelo escândalo prometido. Caio entrou vestindo um terno impecável, acompanhado de advogados e assessores. Júlia e Rafael se sentaram na última fileira, quase passando despercebidos. Caio começou a coletiva com seu charme habitual, mas logo mostrou as garras. Estou aqui hoje para denunciar um esquema de espionagem industrial que ameaça a lisura do setor de saúde em São Paulo, ele começou. Rafael Monteiro, da rede hospitalar Monteiro, tem usado uma agente para obter informações privilegiadas sobre nossa empresa. Murmúrios na plateia, flashes disparando. Essa agente é Júlia Antunes, professora de escola pública que manteve relacionamento comigo por 3 anos e que, convenientemente, se aproximou de Rafael Monteiro logo após nosso término. Júlia sentiu todas as cabeças se virando para procurá-la na plateia. Algumas pessoas a reconheceram e começaram a cochichar. Tenho aqui! Caio levantou uma pasta. Conversas gravadas onde a senhorita Júlia admite ter acesso a informações sobre contratos que nossa empresa estava negociando. Rafael ficou tenso ao lado de Júlia. São gravações falsas, ele murmurou. Eu sei, ela respondeu calmamente. E agora é minha vez. Para surpresa de Rafael, Júlia se levantou. Com licença. Ela disse alto o suficiente para toda a sala ouvir. Gostaria de fazer algumas perguntas ao Sr. Mendonça. A sala ficou em silêncio. Caio empalideceu quando a viu. Júlia, o que você está fazendo aqui? Estou aqui defendendo minha honra, que o senhor está tentando destruir com mentiras. Júlia caminhou em direção ao palco, com uma segurança que nem ela sabia que possuía. Senhor Mendonça, o senhor pode nos explicar por que está tão desesperado para destruir Rafael Monteiro? Eu não estou desesperado, estou denunciando crimes. Crimes? Que tipo de crimes? Porque eu posso garantir a todos aqui presentes
que nunca tive acesso a informação alguma sobre os negócios de Rafael. Aliás, ela sorriu friamente. Durante os 3 anos que namorei com o senhor, também nunca tive acesso a informações sobre seus negócios. O senhor sempre deixou claro que eu era burra demais para entender coisas de homem. Risos na plateia. Caio ficou vermelho. Júlia, você está sendo manipulada. Manipulada? Como eu fui manipulada durante 3 anos por alguém que me fazia acreditar que eu não valia nada sem ele? Rafael observava tudo impressionado. Aquela não era a Júlia insegura que ele conhecera. Era uma mulher forte, decidida, que tinha encontrado sua voz. Mas já que estamos falando de crimes, Júlia continuou, talvez os jornalistas presentes gostariam de saber sobre os contratos fraudulentos que a família Mendonça fazia há 15 anos. Do que você está falando? Caio gaguejou. Rafael se levantou e foi para o palco entregando a pasta de documentos para Júlia. Estou falando disso. Júlia abriu a pasta. Contratos superfaturados, licitações direcionadas, pagamento de propinas para funcionários públicos. Tudo documentado e assinado por João Mendonça, seu pai. O silêncio na sala era ensurdecedor. Onde você conseguiu isso? Caio sussurrou. Rafael guardou essas provas durante 15 anos, esperando o dia certo para usá-las. O senhor acaba de dar esse dia para ele. Caio olhou para os jornalistas, que estavam anotando furiosamente para os advogados, que pareciam em pânico, para os empresários na plateia, que sussurravam entre si. Isso é forjado, é mesmo? Júlia pegou um dos documentos. Então explique por que sua própria assinatura aparece como testemunha em vários desses contratos. O senhor tinha 18 anos na época, mas já estava envolvido nos negócios sujos da família. Foi o golpe final. Caio não tinha resposta. Senhoras e senhores da imprensa, Júlia se dirigiu à plateia com uma elegância que surpreendeu até ela mesma. Vocês vieram aqui esperando ver uma professora de escola pública sendo destruída por um empresário poderoso. Mas o que estão vendo é uma mulher que se recusa a ser vítima de chantagem e manipulação. Ela olhou diretamente para Caio. Durante 3 anos, você me fez acreditar que eu era pequena demais para o seu mundo. Hoje descobri que, na verdade, eu era grande demais para a sua pequenez. A plateia explodiu em aplausos. Flashes dispararam. Jornalistas correram para fazer perguntas. Caio saiu do palco sem dizer uma palavra, seguido pelos advogados desesperados. Do lado de fora do hotel, Rafael abraçou Júlia. Onde você aprendeu a fazer isso? 3 anos sendo humilhada por ele me ensinaram exatamente onde doía mais. Júlia, você foi incrível. Mas isso não acabou. Caio vai tentar se vingar de outras formas. Deixe ele tentar. Não tenho mais medo dele. Rafael a olhou nos olhos. Você tem certeza de que quer estar comigo? Depois de tudo isso? Depois de saber todos os riscos? Júlia sorriu. Rafael, você me deu algo que ninguém nunca me deu. O quê? Você me deu a chance de me descobrir forte. Me deu a chance de lutar pelas minhas próprias batalhas. Me deu a chance de escolher ficar com você não por dependência, mas por amor. E você escolhe ficar? Escolho lutar por nós. Todos os dias, se for preciso. Eles se beijaram ali mesmo, na frente do hotel, enquanto os jornalistas fotografavam e a cidade pulsava ao redor deles. Júlia sabia que ainda haveria consequências, que Caio não desistiria facilmente. Mas também sabia que tinha encontrado em si mesma uma força que ninguém poderia tirar. E tinha encontrado em Rafael um parceiro, não um salvador. Alguém que a respeitava o suficiente para deixá-la lutar suas próprias batalhas. 6 meses depois da coletiva de imprensa que mudou tudo, Júlia estava corrigindo provas na varanda do seu novo apartamento. Não muito maior que o antigo, mas num bairro melhor, com uma vista bonita e plantas que finalmente conseguiam prosperar no sol da manhã.
Rafael apareceu na porta da varanda com 2 cafés e um sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Como estão os futuros escritores do Brasil? Melhorando. Acho que finalmente consegui convencer a turma do 2º ano de que Shakespeare não é um bicho de 7 cabeças. Ele se sentou ao lado dela, observando as folhas vermelhas espalhadas pela mesa. E você? Como está se sentindo? Era uma pergunta que ele fazia frequentemente. Não por desconfiança, mas porque genuinamente se importava com o bem-estar emocional dela. Bem, diferente, mas bem. E era verdade. Os últimos meses tinham sido uma montanha-russa. Depois da coletiva, Júlia virou notícia durante algumas semanas. A professora que enfrentou o empresário corrupto foi como uma revista a chamou. A mulher que não se deixou intimidar foi o título de outra matéria. No começo foi difícil. Jornalistas ligando, curiosos na escola, olhares na rua, mas aos poucos a vida voltou ao normal. Ou ao que se tornou o novo normal. Caio e a família Mendonça enfrentaram uma investigação federal. Vários contratos foram anulados, multas pesadas foram aplicadas e a empresa perdeu credibilidade no mercado. Caio, pessoalmente, foi indiciado por fraude e tentativa de extorsão. Ele tentou contatá-la algumas vezes nos primeiros meses, ora intimidando, ora tentando seduzir, ora implorando perdão. Júlia bloqueou todos os números dele e seguiu em frente. Rafael, ela disse, colocando a caneta de lado. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter se envolvido comigo? De toda a confusão que isso trouxe? Rafael riu. Júlia, você está perguntando se me arrependo de ter encontrado a mulher da minha vida? Mas causou tantos problemas. Causou sim, e resolveu tantos outros. Ele segurou a mão dela. Minha empresa hoje é mais respeitada do que nunca. Conquistamos a licitação da Zona Leste de forma limpa e transparente. E eu encontrei alguém que me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Helena apareceu na varanda carregando uma travessa de brigadeiros. Aos 62 anos, tinha ganhado uma energia nova desde que via a filha feliz. Posso interromper o romance de vocês dois? Lívia chegou. Lívia entrou logo atrás. Formada há 2 meses em administração e já trabalhando numa empresa de consultoria. Irmã, você viu as notícias? Que notícias? O Caio foi condenado. 3 anos de prisão em regime semiaberto. Júlia respirou fundo. Era o fim oficial de uma era. Como você se sente? Rafael perguntou. Aliviada, não feliz, não vingativa, apenas aliviada. Como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse finalmente saído dos meus ombros. E agora? Lívia perguntou. Agora que essa história toda acabou. Júlia olhou para Rafael, depois para a mãe, depois para a irmã. Olhou para as plantas florescendo na varanda, para as provas corrigidas, para a vida simples mas plena que tinha construído. Agora vamos viver. Sem drama, sem guerra, sem medo, apenas viver. Rafael pegou uma pequena caixa do bolso. Na verdade, tem uma coisa que quero perguntar antes de começarmos essa vida nova. O coração de Júlia disparou. Helena e Lívia ficaram em silêncio total. Júlia Antunes. Ele se ajoelhou ali mesmo, na varanda florida. Você aceita casar comigo? Não porque me deve gratidão, não porque precisa de proteção, mas porque escolhe construir uma vida comigo. As lágrimas vieram antes da resposta. Sim, sim, porque te amo. Porque você me ajudou a me encontrar. Porque quero construir uma família com você. Helena começou a chorar. Lívia gritou de alegria. Os vizinhos da varanda ao lado aplaudiram. Rafael colocou o anel, simples, elegante, perfeito, no dedo dela. Tem mais uma coisa, ele disse ainda ajoelhado. Mais? Quero que você seja minha sócia no projeto educacional da empresa.
quero que você dirija todos os programas de educação que patrocinamos. Com salário de executiva, autonomia total e a chance de impactar a vida de milhares de crianças. Rafael, você não precisa deixar de ser professora se não quiser. Pode fazer os dois, ou pode escolher. Mas quero que tenha essa opção. Júlia olhou para o anel na mão, para o homem ajoelhado na sua frente, para a família sorrindo ao redor. Um ano atrás, sua maior ambição era conseguir pagar as contas no final do mês. Hoje tinha um homem que a amava de verdade, uma carreira promissora e, mais importante, tinha descoberto quem realmente era. Aceito tudo, ela disse. A proposta de casamento, a proposta de trabalho e, principalmente, aceito a proposta de sermos felizes juntos. 2 anos depois, Júlia estava no palco do mesmo centro de convenções onde tudo começou. Mas desta vez, não estava apresentando como uma professora insegura. Estava como diretora de educação da Rede Hospitalar Monteiro, falando sobre o programa que já tinha beneficiado 50 mil crianças em escolas públicas de São Paulo. Na plateia, Rafael a observava com o mesmo olhar admirado de 3 anos atrás. Ao lado dele, Helena segurava o netinho de 6 meses, pequeno Gabriel, que tinha os olhos da mãe e o sorriso teimoso do pai. Lívia, agora gerente na própria empresa, filmava tudo para a posteridade. E para finalizar, Júlia disse do palco, quero dizer que acredito que todo mundo merece uma segunda chance na vida. Uma chance de se descobrir, de crescer, de se tornar a melhor versão de si mesmo. Às vezes, essa chance vem de onde menos esperamos, das pessoas que menos imaginamos, nos momentos que menos planejamos. Ela olhou diretamente para Rafael. Gratidão pode ser o início de um amor, mas só se transforma em amor verdadeiro quando deixa de ser sobre o que recebemos e passa a ser sobre o que queremos dar. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Júlia desceu do palco e foi direto para os braços da família que tinha escolhido e que a tinha escolhido de volta. Caio estava cumprindo pena em regime semiaberto, trabalhando numa ONG e, segundo boatos, namorando uma assistente social que não se deixava intimidar por ele. Talvez ele também estivesse aprendendo a ser uma pessoa melhor. Mas essa não era mais a história dele. Era a história de Júlia, a história de uma mulher que descobriu que gratidão pode sim se transformar em amor, quando vem de coração puro, quando respeita a liberdade de escolha, quando constrói ao invés de destruir. Naquela noite, deitada ao lado do marido enquanto o bebê dormia no berço ao lado da cama, Júlia pensou em como a vida tinha jeitos estranhos de nos levar exatamente onde precisamos estar. O acidente de Uber que mudou tudo não tinha sido uma tragédia, tinha sido um recomeço, e o homem que pagou sua conta não tinha sido um salvador, tinha sido um parceiro que a ajudou a se salvar. Em que está pensando? Rafael murmurou no escuro. Estou pensando que sou a pessoa mais sortuda do mundo. Por quê? Porque aprendi que o amor verdadeiro não é quando alguém te completa. É quando alguém te ajuda a descobrir que você já era completa desde o início. Rafael a beijou suavemente. Eu te amo, Júlia Monteiro. Eu te amo, Rafael, para sempre. Lá fora, São Paulo respirava com seus milhões de histórias, seus milhões de pessoas procurando amor, propósito, felicidade. E em algum lugar da cidade, outras Júlias estavam descobrindo sua própria força, outros Rafaéis estavam aprendendo a amar de verdade, porque essa é a coisa mais bonita sobre o amor. Ele não é um recurso finito. Quanto mais espalhamos, mais temos para dar. E Júlia e Rafael tinham muito ainda para dar ao mundo. O que vocês acharam desta história? Deixem sua opinião nos comentários. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.
Seu like e compartilhamento ajudam muito a levar essas histórias para mais pessoas que, assim como vocês, acreditam no poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história.